qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? É, de certa forma, inevitável que a coluna de hoje trate da divulgação do vídeo da reunião de 22 de abril do governo federal. Uma série de declarações do presidente Jair Bolsonaro e mesmo de outros ministros poderiam levar provas no sentido das denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Eu queria chamar a atenção para algumas questões que apareceram na divulgação desse vídeo feita pelo ministro Celso Mello do Supremo Tribunal Federal. As minhas observações gerais são as seguintes. Em primeiro lugar, a primeira impressão que eu tive ouvindo e vendo o vídeo é que as declarações de Jair Bolsonaro sobre a questão da interferência na Polícia Federal não eram tão contundentes quanto, de alguma maneira, a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro fazia crer. Voltando ao texto com cuidado, no entanto, fica muito claro que o presidente faz várias observações indicando a intenção dele de interferir na Polícia Federal. No contexto em que isto ocorre, é muito grave, porque mostra que, de fato, a denúncia faz sentido. E agora, em grande parte, se isto vai se transformar num queixa-crime contra o presidente ou não, depende do Procurador-Geral da República, o promotor Aras. Outras observações extremamente importantes sobre o que foi divulgado pelo vídeo se refere às manifestações feitas por outros ministros e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Chama a atenção, por exemplo, que numa reunião do Conselho de Ministros, quando o Brasil já tinha mais de 10 mil mortes por causa do coronavírus, o tema do combate ao vírus não aparece com clareza nessa reunião. Ninguém trata do assunto, não se define uma estratégia, não se mostra que ações o Estado brasileiro está adotando ou deveria adotar, e, num certo sentido, é um tema que fica completamente perdido em torno das considerações do presidente Jair Bolsonaro em defesa da sua família e dos seus amigos. Chama a atenção, por exemplo, as manifestações do presidente no sentido de que, segundo ele, seria muito fácil estabelecer uma ditadura no Brasil porque o povo está desarmado. E ele diz, então, que pretende continuar no seu esforço para armar o povo brasileiro para que ele se defenda na hipótese de uma ditadura, que, evidentemente, nesse caso, ele quer se referir a uma ditadura de esquerda, que é uma hipótese completamente errada, porque não existe essa opção no Brasil no momento, né? São muito graves também as declarações que foram feitas pelo ministro da Educação, Weintraub. A certa altura, ao apresentar a sua posição, o ministro, por exemplo, defende a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravíssimo. E a ministra Damares, por exemplo, ao se referir a questões relativas à defesa dos direitos humanos, faz menção ao papel que os governadores têm jogado na crise do coronavírus e defende a prisão dos governadores. Todas essas declarações são muito graves e mostram um contexto extremamente deteriorado de uma reunião de ministros, do Conselho de Ministros do governo. Eu queria chamar a atenção, no entanto, para um outro aspecto. Há uma dualidade na revelação dessas falas, né? Alguns ministros, num certo sentido, mostram algum desespero, no sentido de que parece que querem comprovar que estão fazendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo se sentem desprestigiados, pedem apoio, e o tom é estranho, não é? Ao mesmo tempo, há alguns outros ministros, no entanto, que demonstram um alto grau de cinismo, como é o caso do ministro Salles, da área do meio ambiente, que declara claramente que, em vista da atenção que a sociedade brasileira, a mídia especialmente, mas também o Congresso, está dando à questão do coronavírus, eles poderiam aproveitar a circunstância para poder desregular uma série de mecanismos e de leis e de regras que, num certo sentido, buscam conter a deterioração do meio ambiente. É muito grave essa declaração e ela até pode conter um elemento de crime, na medida em que expressa o interesse, a vontade de uma ação política fora daquilo que seria, digamos assim, a legalidade das leis da Constituição. Todo esse cenário é muito grave e deve nos ajudar a refletir sobre o que está acontecendo com a democracia brasileira. Acho que essas informações ajudam na análise e ao posicionamento que os eleitores e também o que os partidos de oposição devem ter. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia,
por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, os aspectos sociais da recuperação do Brasil depois da crise. Embaixador, quais são os desafios internos e externos que enfrentaremos na reconstrução do país? Estamos vivendo a primeira e a segunda fase da crise da pandemia da coronavírus. A fase da crise de saúde, do isolamento, e vamos, nos próximos meses, entrar na terceira fase, que é a fase da recuperação. O governo brasileiro, através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, acredita que a recuperação vai ser rápida e o Brasil vai voltar com muita força. O cenário internacional não leva muito os países nessa direção. Tanto a OCDE quanto a OMC apresentam um quadro de recessão profunda e duradoura e uma queda substancial do comércio exterior. A recuperação parece que vai ser mais difícil e mais longa do que se antecipa. O Brasil, para superar essa crise externa e derivada da pandemia, apresenta desafios internos e externos muito grandes que terá de superar. E esses desafios terão a sua solução terá um impacto social muito grande. A tendência, quando começarmos a recuperação, será de uma maior informalidade na economia e pobreza. Vamos nos aproximar de mais de 20 milhões de desempregados e programas de emergência, de ajuda para as empresas e os autônomos terão que ser revistos. Os programas emergenciais até aqui representam uma solução importante para os problemas de curto prazo. Muitos deles estão dando resultados, inclusive e sobretudo esses de pagamento de recursos de R$600 aos autônomos e às pessoas que não têm emprego. Chegamos a alcançar quase 70, 80 milhões de pessoas, o que é um fator muito positivo. Daqui para frente, quando examinarmos o momento da recuperação econômica, o governo e a sociedade em geral vão ter que examinar regimes especiais de combate ao desemprego em massa que podemos antecipar vai acontecer, com forte impacto sobre o trabalho, na área de saúde, na desigualdade aqui no país, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os imigrantes. A situação interna no país não representará uma recuperação rápida, como muitos antecipam. Essa recuperação deve ser lenta, com grande custo econômico, financeiro, que o governo vai ter que temperar com medidas de austeridade fiscal para que o déficit seja a médio e longo prazo controlado e abatido. Mas, no curto prazo, programas de proteção social para a saída da pandemia terão que ser examinados. Propostas para a recuperação existem em vários países e algumas delas deverão ser examinadas aqui no Brasil. Como reduzir a jornada de trabalho para dar empregos a mais pessoas, a flexibilização dos contratos de trabalho, a carteira verde e amarela, a perenização de programas de auxílio emergencial, como a expansão da Bolsa Família para atingir mais pessoas, ou examinar a criação da renda mínima
com a fusão de vários programas sociais. Tudo isso vai ter um custo adicional e o governo vai ter que se flexibilizar as regras de teto máximo, teto inflexível para cobrir essas despesas. O gasto público vai ser importante, mas não podemos perder de vista a questão da âncora fiscal. O desafio é enorme. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, como é que está funcionando o grupo antitabágico do Hospital Universitário da USP nesse período de isolamento social? O grupo antitabágico do Hospital Universitário da USP parou de se reunir com a quarentena. Nós temos muitos pacientes idosos e não é interessante que eles saiam de casa. Mas nós fizemos um grupo de WhatsApp e, inaugurando esse grupo, tivemos inúmeros telefonemas, etc. E é interessante que tivemos que orientar o grupo para que esse não fosse um grupo de bate-papo. Que o pessoal não precisava dizer obrigado, bom dia, boa noite, mas que seria um grupo para receber informações, para tirar dúvidas específicas sobre o tratamento e deixá-los aí informados cada vez mais sobre o problema do cigarro. Interessante que muita gente não segue as orientações. Nós falamos que o hospital estaria fornecendo os adesivos para aqueles que já estão se tratando, mas muita gente parou o seu tratamento no meio porque achou que a gente não estava por lá. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem recebido vários e-mails que nos chamam a atenção. Muita gente parou de fumar. Alguns voltaram a fumar, mas vamos recomeçar o tratamento. Veja, a Miriam escreve assim: aproveitei a quarentena para parar de fumar de uma vez. Não fumo há 1 mês. O André escreve: estou sem fumar há 1 ano, firme, sem vontade. A Érica coloca o seguinte: 40 dias sem fumar, tive uma recaída no final de semana, fumei 6 cigarros, comprei 2 maços, mas dei todos para minha vizinha. Érica, veja bem, é melhor jogar fora do que dar veneno para a vizinha. A Francisca, de 76 anos, escreve o seguinte: não estou podendo ir ao grupo, mas não quero perder a minha vaga. Fique tranquila, Francisca, você sabe que a sua filha pode vir buscar medicação para você e mantenha-se firme nessa ideia de parar de fumar. A Sofia foi o e-mail que mais me emocionou. Ela disse assim: boa noite, pessoal. Dia 2 de maio resolvi não fumar mais. Às vezes tenho vontade, mas estou firme. Não quero fumar mais, só quero agradecer ao Dr. João Paulo e toda a equipe, Edinalva, Ana, Nívia, que são as enfermeiras, pela paciência e atenção. Muito obrigada. Esse WhatsApp abraça aí o nosso trabalho e nos motiva a continuar orientando os nossos pacientes. São 92 em tratamento. Todos eles agora recebem notícias pelo WhatsApp, recebem as nossas entrevistas da Rádio USP e assim a gente vai caminhando nesse sentido. Dr. Lotufo, deixa uma mensagem para o nosso ouvinte fumante que está em quarentena. Se você está fumando, aproveite esse momento para parar de fumar, aproveite a quarentena, não vá à padaria, não compre cigarro, procure evitar de todas as maneiras, relaxe, não use o cigarro para se acalmar. Esse é uma faca de 2 legumes, como se diz na brincadeira. E qualquer coisa, escreva para nós, abra o site do Dr. Bartô, que é o www.drbartô, abreviado, drbartô.com.br, e fale conosco para que você consiga diminuir em 14 vezes a chance de piora do coronavírus. É isso que o tabagismo faz. Aumenta em 14 vezes a sua chance de piora. Um grande abraço a todos, vamos trabalhar. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.
Professor Alberto do Amaral Júnior, teremos mudanças na Organização Mundial do Comércio? O que acontece? O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, também conhecida por OMC, Roberto Azevedo, anunciou que deixará o cargo um ano antes de concluído o seu mandato, o que ocorreria no próximo ano. A decisão de Roberto Azevedo se deve à paralisia na qual se encontra a OMC. A OMC vivendo um momento de paralisia devido às intensas disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China. Desde o início da administração Trump, o governo norte-americano decidiu adotar uma atitude extremamente protecionista em relação à China. Isso significou o aumento de tarifas comerciais sobre as importações chinesas. O mesmo se verificou em relação ao governo chinês, que adotou, por sua vez, sanções comerciais traduzidas em elevação de tarifa sobre as importações norte-americanas. Estas medidas tomadas pelo governo norte-americano e pelo governo chinês contrariam as regras da Organização Mundial do Comércio, que não teve nenhum papel nesta disputa comercial. Foi simplesmente marginalizada. Professor Alberto do Amaral, fale um pouco mais sobre as funções da OMC. A Organização Mundial do Comércio surgiu em 1995. Ela foi criada em 1994, no final da rodada Doha, mas o seu funcionamento efetivo somente se verificou no início de 1995. E ela teve a função de incorporar as regras do Acordo Geral de Comércio e Tarifas, o GATT, que propiciou a liberalização do comércio internacional. A Organização Mundial do Comércio é a mais nova organização internacional e aquela que teve como característica principal regular a interdependência gerada por um mundo globalizado. O que se verificou é que, progressivamente, a OMC foi perdendo a capacidade de atualizar a sua agenda temática, ou seja, os temas que ela regula precisariam ser constantemente atualizados e essa atualização não se deu. O processo decisório na OMC é extremamente lento, porque se baseia no consenso. É preciso que todos os países concordem para que uma reunião ministerial, que é a instância máxima da organização, seja concluída. E, ainda assim, é preciso que haja uma atitude de cumprimento, sobretudo por parte dos países desenvolvidos, das decisões tomadas pelo órgão de apelação. Os Estados Unidos se recusaram a endossar o nome do indicado para participar da Organização Mundial do Comércio, especialmente no órgão de apelação, que integraria o órgão de apelação compondo pelo menos 3 membros. Sem 3 membros, o órgão de apelação não pode funcionar. Com isso, havendo a paralisia do órgão de apelação e havendo a paralisação das negociações comerciais e o isolamento da OMC por parte dos Estados Unidos e da China como uma instância reguladora do comércio internacional, nós vivemos um momento extremamente perigoso. E um momento perigoso para países em desenvolvimento como o Brasil, para os quais é preferível um mundo regulado por regras do que um mundo gerido pelo poder. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.